Acho que agora vai. Vamos entrando novamente. Conexão ruim é outra coisa, né? E aí, pessoal, tudo bem? Ai! Oi, Deu Letícia! certo! Deu Oi, Mili, tudo tudo bem? jóia. Olá, pessoal! Como vocês estão? Ai, E que bom que aí? deu certo. Eu fiquei nervosa. Ai, meu Deus, Também não vai dar fiquei. certo esse vídeo? Ó, Solicitava e não dava certo, mas eu era acho minha que agora deu. conexão. Minha conexão Ah, estava péssima. Então, o que que a gente vai fazer? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre rótulo de alimentos e isso. a importância de analisar o rótulo dos alimentos, em especial os alimentos com indicação para crianças, né? Eu e a Letícia, Exatamente. a gente separou aqui vários alimentos que são bem utilizados pela indicados para alimentação infantil, né? E antes de falar disso, eu queria contar para vocês que a rotulagem nutricional dos alimentos, ela é feita e fiscalizada pela Anvisa. Então, todos os alimentos industrializados, eles precisam passar pela aprovação da Anvisa, segundo os critérios de o que pode e o que não pode ter dentro dos alimentos, né? Então, tudo que está dentro dos alimentos, a Anvisa permite, né? Sim. Então, para começar, a diferença entre alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura são os que vêm direto da natureza. Os Os melhores. processados, os processados são os alimentos que passaram por algum processo industrial. Eu queria compartilhar a tela aqui, mas infelizmente eu não vou conseguir porque eu tive que mudar de celular e todas as minhas telas ficaram lá. Você tem as telas aí, Letícia? Hum, ai, tenho que ver aqui no meu celular. Eu Tá, salvei no computador, então talvez a gente passe no computador. tá. Eu vou tentando organizar aqui, enquanto isso a gente conversa. Então, o que que acontece? Todo alimento que é processado, ele passa por um processo de industrialização com o objetivo de aumentar o tempo de validade nas prateleiras e, para isso, é adicionado nos alimentos conservantes, para aumentar a palatabilidade, acidulantes, para aumentar a quantidade de gorduras. E aí eles colocam gorduras trans. Hoje não usa mais gordura trans, né? Óleo de palma, óleo de girassol. E os ultraprocessados, aí a gente realmente tem que ter bastante cuidado. Porque quando a gente fala de ultraprocessado, a gente está falando de alimentos que, além de mais sódio, de mais conservante, de mais corantes, eles colocam mais aditivos químicos para aumentar muito mais o tempo de prateleira dos alimentos, né? Então, sempre que Exatamente. a gente fala in natura, processado e ultraprocessado, a gente está falando de processos de industrialização para aumentar o tempo de prateleira dos produtos. E aí, a ABESO, que é a Associação Brasileira de Obesidade, que é uma entidade que tem o objetivo de combater síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes, ele diz exatamente assim: ó, alimentos ultraprocessados são produzidos com a adição de muitos ingredientes: sal, açúcar, óleos, gorduras, proteína de soja, proteína do leite, extratos de carne, além de substâncias sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e outras fontes orgânicas como petróleo e carvão, né? Então, quando a gente está falando de Exatamente. ultraprocessados, a gente está falando realmente dos piores alimentos que a gente pode ter.
ok? Então, Exatamente. Se fossem muitos alimentos do in natura ou minimamente processados, tudo bem, né? Mas são alimentos não comuns, ingredientes que tem vários estudos que fazem mal, né? exatamente, Principalmente para as crianças, as né? crianças, Que aí a principalmente para gente as precisa crianças. ver. Exatamente. Ok. Então vamos lá. O que que a gente precisa olhar quando a gente vai comprar um alimento industrializado? Então a gente precisa olhar primeiro a informação, os ingredientes. O primeiro ingrediente que aparece lá é o que mais tem na composição. Então, se começa com açúcar, tem mais açúcar. Se começa com algum tipo de gordura, tem aquela gordura em maior quantidade. Se tem alguma farinha, é aquela farinha que predomina a composição daquele alimento. Então, sempre que Exato. você comprar produtos industrializados, comecem olhando os ingredientes. Segundo ponto, olhem a quantidade de fibra, de sódio e de carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é como se fosse, é o açúcar dos alimentos industrializados, mas muitas vezes ele não vem escrito açúcar. Ele vem com nomes que a indústria criou para esconder vários tipos de açúcares na composição daquele alimento que a Letícia vai decifrar para a gente. Né? E aí a Letícia lançou uma caixinha de perguntas, perguntando quais eram os alimentos que vocês gostariam que fossem analisados. E aí, nós vamos começar por esse alimento aqui, ó. Farinha láctea Nestlé. Vamos começar por ele. Ótimo. Eu só queria dizer algumas coisas assim, sabe, Jamile? Primeiro, essas informações não são para escandalizar, amedrontar vocês, mas é mais por motivos de informação mesmo. Eu fico muito chateada quando eu vejo um rótulo me enganando, achando que eu sou trouxa. Esse alimento é saudável. Esse Vou te mostrar alimento. o slogan da farinha láctea. Ah, você vai me mostrar, né? Olha só. Então, ótimo. Então, eu fico muito triste quando eles nos enganam. Então, essa live é mais pra gente saber mesmo, assim, o que tem nesses alimentos e sermos críticos. Então, a gente vai olhar lá na prateleira do supermercado e dentre várias possibilidades, a gente vai escolher a melhor pra gente. E tendo consciência disso, assim, consciência do que a gente está levando para casa, consciência do que a gente está comendo, principalmente do que a gente está ofertando para os nossos filhos, né? Então, e essa é o objetivo da nossa live, assim, da gente saber mesmo o que tem no rótulo dos alimentos. Olha Então, a o gente vai começar. slogan. Deixa eu ler o slogan da farinha láctea. Hum, Farinha láctea Nestlé tem um exclusivo Alimente 10. Uma combinação fortificada de cereal com leite, vitaminas B1, B5, B6, C, ferro, zinco, nutrientes essenciais que podem contribuir com um café da manhã mais equilibrado para ajudar seu filho a estar preparados para as atividades. olha. Ingredientes. Então, esse alimento, né? Quem for ler só essa parte do marketing, com certeza compra. Porque é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero para o meu filho. Eu quero que ele tenha um café da manhã saudável, né? E ele coloca vários vitaminas, minerais. Por quê? Porque se você for olhar na composição dele, não tem nada. Então eles precisam colocar alguma coisa para eles terem credibilidade de dizer que é saudável, né? Mas bora lá, os ingredientes. Os ingredientes Posso? da farinha láctea. Quer que Você eu vai leia? lendo? Pode ler. Ó, farinha láctea. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Nossa, que Açúcar. interessante! Essa farinha enriquecida com ácido fólico e ferro é farinha branca, gente. Ela só é enriquecida com ácido fólico e ferro porque a sociedade tem carências. Então, eles colocaram alguma coisa para dizer que ela não é tão ruim assim. Então, é a farinha branca quando vocês olharem. Farinha. Sulfato ferroso, o pior tipo de ferro que tem para a gente suplementar. Ácido fólico, Exatamente. um monte de polimorfismo lá no gene da conversão. Beleza. Exatamente. Açúcar, segundo ingrediente. Açúcar.
Terceiro Uhum. ingrediente, leite em pó, vitaminas, sal e aromatizante. Então, aí depois vem as vitaminas e tudo mais, né? Mas aí o que que acontece? Ou seja, a farinha láctea é só farinha de trigo, açúcar e o leite. Então, é uma. Não tem nada de fibras. Se a gente for olhar na composição, não tem nada de fibras. Então, não vai ajudar no funcionamento intestinal, não vai ajudar no controle da glicemia, não vai ajudar em nada. Só tem calorias, né? Então, não é o tipo de calorias, não é o tipo de energia adequada para uma criança. Se Não. fosse realmente um carboidrato bacana, mas não, é farinha de trigo e ainda o açúcar, né? Se a gente for olhar a lista da informação nutricional, que é muito importante, e aí a Sem gente precisa ver na informação nutricional o valor energético, para a gente ver se é muito calórico, mas no sentido, o que tem naquelas calorias? É uma caloria de qualidade? Se não for, não é bom pra gente, né? Não é boa pra criança. Se ela for de qualidade, ok, a gente pode ver, mas aí a gente precisa ver isso, né? As fibras, então a gente viu que a gente não tem nada de fibras, né? Será que eles conseguem ver? 0,8 de fibras. Pois é, né? São 4 colheres de sopa. Em quatro E colheres de sopa, tem só isso de fibras, né? Mas em 4 colheres de sopa, tem 10 gramas de açúcar. E sabia que a recomendação diária de açúcar para uma criança é de 25 gramas. Então é quase a metade do que o seu filho pode consumir ao longo do dia inteiro, né? E tem gente assim que coloca farinha láctea com Nescau, aí agrega mais outras coisas, coloca mais açúcar. Então tem uma série de coisas. Então é um alimento que não vale a pena. Imagine vocês colocarem no potinho farinha de trigo, açúcar e leite em pó. É isso que a gente está dando, né? Então é muito melhor a gente ver outras possibilidades. Se for fazer um mingau, faça um mingau com outros tipos de farinhas integrais, né? A aveia, que fica uma delícia. Pode usar o psyllium, pode usar a chia também para engrossar. Colocar um pouquinho de frutas, porque não tem nenhuma fruta aqui. Então você pode agregar a fruta que você quiser no mingau do seu filho, né? E fora que tem outras possibilidades, não é bem melhor, por exemplo, uma vitamina com a própria fruta e o leite que você for escolher. Então tem muitas outras possibilidades, assim. É um alimento que caloria vazia. só é uma caloria vazia. Tem outro que a gente vai falar que é uma caloria vazia, que vocês vão ver no rótulo, que é literalmente uma caloria vazia. Mas esse é também do top, no top 5, vamos dizer, de caloria vazia. Não tem Indicação para nada de criança, benefício. né? Exatamente, né? E É. aí, Letícia? Então, esse daí é o Mucilon. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Mucilon. Vamos ler Esse a Mucilon a alegação gente dele? vai, pode falar. Eu Olha chego só. me emociono no marketing deles. Pode falar. Mucilon de arroz é um cereal infantil que contém NutriProtect+, uma combinação exclusiva da Nestlé de probióticos, nutrientes essenciais como zinco, vitamina A, vitamina C, ferro, da melhor absorção. Os probióticos são micro-organismos vivos importantes para uma microbiota intestinal saudável. É um complemento alimentar para beber a partir de... Olha isso, gente. 6 meses. Então, também tem uma frase típica dele que é o primeiro cereal do seu filho. Assim que tem todo um valor sentimental, né? É incrível, assim. Eles vão usar toda a publicidade para encantar, para fazer com que você realmente ache que esse é o melhor alimento para o seu filho. Mas leiam os rótulos para realmente saber se isso acontece. O que acontece com esse mucilon, né? É a mesma coisa da farinha láctea. Eles vão adicionar vitaminas, probióticos e tudo para você olhar e dizer, olha, realmente é bom.
mas não caiam nisso, não sejam enganados. O que que acontece com ele? Nos ingredientes, né? Os ingredientes. Eu só vou falar. Farinha de arroz branco. Farinha de arroz branco, né? Que mais? Açúcar. Então, de novo, o açúcar é o segundo ingrediente desse alimento. A farinha de aveia. A aveia realmente tem mais fibras. Só que é uma quantidade que eles colocam nesse mucilon bem aquém. É uma quantidade menor de aveia. Aí extrato de malte, açúcar de novo, sais minerais, várias outras coisas. Aromatizante de baunilha, que é um aromatizante sintético. Então, é algo, não é natural, então realmente não acrescenta em nada. Aí, ou seja, mais uma vez, é farinha refinada, uma farinha que não tem fibras, com Arroz. açúcar. Farinha de arroz, né? E não tem fibras nenhuma, nenhuma mesmo. Se vocês Zero, forem zero. olhar nos ingredientes, 3 colheres cheias, e eles ainda colocam assim, cheias. Ou seja, 3 colheres cheias desse cereal tem 0 fibras. Olha aí, a Jamile tá mostrando. E assim, as calorias a gente sabe que são altas, né? Elas são altas, mas assim, é uma caloria vazia, porque não acrescenta em nada. Então, se a gente fizesse com a farinha de aveia e com a aveia, o leite e a frutinha, realmente seria a melhor opção, tá bom? Então, ele não acrescenta em nada, nada, nada mesmo. Agora, Não, eu esqueci de falar uma coisa. E quando eles falam que é o primeiro cereal do seu filho, a partir de 6 meses, eles estão nos enganando. Por quê? A palpitação. recomendação, sim, é muito triste. A recomendação diz que é para oferecer açúcar, qualquer adoçante para criança, a partir de 2 anos. Antes disso, não pode, né? Então, quando ele diz que a partir de 6 meses é algo muito sério mesmo, porque você está dando açúcar para o seu filho antes de 2 anos e numa quantidade Absurdo. enorme, absurda, absurda. Se eu não me engano, aqui não tá falando, mas se eu não me engano, eu coloquei num postzinho no meu perfil que é mais da metade do que tem de carboidrato é de açúcar refinado ainda por cima, né? E muito além do que está recomendado, assim. As crianças precisam de 25 gramas durante ao dia, ao longo do dia. Açúcar é importante, é a principal fonte de energia, é a principal fonte de alimento para o nosso cérebro, para a gente continuar funcionando. Mas nas recomendações, quando a gente excede esse valor, aí a gente está prejudicando, aí está sendo prejudicial para os nossos filhos. Então é isso que a gente precisa ver. Que a gente acha, eu dou só um pouquinho de mucilon agora, mas vocês têm que ver ao longo do dia a quantidade que vocês estão dando. Então essa quantidade ao longo do dia pode ser muito maior. Aí vira o excesso. Aí o excesso que é o problema. Então a gente Pro precisa ter próximo, muita atenção. esse Vamos. aqui é o marketing perfeito. Ai, esse daí, né? O Esse aqui Danoninho. vale mais que um bifinho, né? Ai, gente, será que um bifinho vale mais do que o bifinho isso? Meu Deus, é cruel, cruel mesmo. O que que tem nele? Deixa eu procurar aqui pra eu ver, né? Você quer que eu leia É, os ingredientes? pode. Vou ler os ingredientes, tá? Leite Uhum. desnatado, preparado de fruta. Esse preparado de fruta tem água, frutose, polpa de morango, cálcio, suco de limão concentrado, concentrado de cenoura preta, amido Cenoura preta, modificado, pelo amor de Deus. dá um cheiro, vitamina D, espessante carragena, carboximetilcelulose, goma Açúcar. xantana, Opa. aromatizante e conservador sorbato de potássio. Aí depois vem xarope de açúcar, mais açúcar. Mais Creme, açúcar. frutose, mais açúcar.
cloreto de cálcio, fermento lácteo, quimosina, espessantes, carboximetilcelulose e goma-guar. Será que um bifinho tem tudo isso aqui, Letícia? Pois é, né, gente? É um alimento. Se a gente for contar quantos alimentos tem aqui que não são naturais, é assim, é assustador essa quantidade. São alimentos que a gente sabe com certeza que são sintéticos, né? Que não agregam a nada. É aromatizante, é conservador. Todos esses alimentos são comprovados que alteram na hiperatividade da criança, no comportamento, gera várias alergias nas crianças, então são muito perigosos assim. E esse alimento não tem nada de natural, gente. Nada, nada, nada mesmo assim. A única coisa que a gente pode dizer que é natural, talvez é o leite, ou a polpa de morango e o fermento lácteo. O restante são todos sintéticos e todo açúcar. E açúcar dos diferentes tipos de nomes, né? Tem o xarope, tem a frutose, tem o... Tem que mais? Tem o próprio açúcar, tem Xarope de o... açúcar. Não, tem vários nomes. Assim, se você quer aprender os nomes mascarados de açúcar, leiam esse rótulo, que vocês vão ver que tudo é açúcar, né? E então é muito, muito complicado. Aí eles colocam a suplementação, né? Suplementação não, um complementozinho de vitamina D, para dizer que tem, né? Principal vitamina D a gente vai conseguir ativar no sol, gente. Não acreditem nesses produtos. E aí, Então, esse produto é muito complicado. para ele valer mais que um bifinho, ele tem que ter o quê alto? Conta pra gente. Proteína, né? Exatamente. A proteína é muito baixa aqui, muito baixa mesmo. Um potinho tem 2,5 gramas de proteína, que equivale a mais ou menos 3% de uma dieta de 2.000 calorias, que isso vai variar de criança para criança na sua necessidade energética, né? Mas é muito baixo, é muito pouco, é muito pouco. Então, não vale por um bifinho, não vale por um alimento que acrescenta no desenvolvimento, no crescimento do seu filho. Eu acho que a gente pode ter muitas outras possibilidades com outros alimentos, com outros modos de preparo. Existem várias receitas bacanas, existem iogurtes que valem realmente a pena, que tenham a proteína a mais, que predominem o iogurte natural e o fermento lácteo. Então, é muito melhor você comprar um iogurte natural, que seja só o leite, o fermento lácteo, e adicionar, por exemplo, uma geleia de frutas que você mesmo fez, ou então uma geleia de frutas sem adição de açúcar, que você compra no mercado de qualidade, e adicionar é muito melhor. Existe o famoso danoninho de inhame também, que você pode colocar várias frutas, bem gostoso. Mas você pode fazer várias formas assim, e são formas fáceis. Se você for fazer o iogurte natural, tem forma de você comprar um vidrinho de leite, de iogurte natural, com mais 1 litro de leite, e você vai ter iogurte por muitas porções, muitas e muitas porções. Então fica muito mais barato do que esse produto e muito mais fácil de ser feito assim. Então, esse alimento não vale por um bifinho, não vale por um iogurte, não vale por pra nada. E aí, o clubinho da Nutri, que é quem coordena é Letícia, é justamente isso. É a gente ver, proporcionar para as crianças alimentação saudável com alimentos in natura. O Clubinho da Nutri é um projeto da Letícia que está dentro do contexto da nossa clínica, Q10, e que ela coordena lindamente. Para quem ainda não conhece, depois entra aí no Instagram, dá uma olhadinha, tem muitas informações. No Instagram da Letícia, NutriDunité, tem todas as informações do clubinho. É um projeto lindo que vale muito a pena. Cada vez que tem, eu fico encantada com as fotos, com a participação das crianças, com os depoimentos, para a gente realmente estimular a alimentação saudável das crianças. Né, Ai, obrigada, obrigada. Eu gostaria muito de dizer que assim, ser um pouco, como
como se fala, modesta, mas realmente é verdade tudo que você falou. É um projeto Que maravilhoso. é muito legal, Educacional, gente, porque não específica sou para eu que menino. faço. É, não sou eu que faço, são as crianças. As crianças são as protagonistas desse projeto. Uhum. Então, elas que conduzem tudo. Eu só sou um instrumentozinho para acompanhar elas, assim. E é muito legal que isso é uma das ferramentas bem bacanas, porque o que que acontece? A publicidade é muito forte nesses alimentos, né? Principalmente para o público infantil. É muito forte, eles relacionam com vários sentimentos das crianças. Então, o que que a gente faz? É, no Clubinho da Nutri, é exatamente isso, assim, usar esse universo, mas de uma forma verdadeira. Uhum. Mostrar para as crianças como é legal o alimento de verdade, como é gostoso e como é feito. Então elas vão descobrindo. E muitas vezes elas falam: tia, é muito melhor, é o melhor que eu já comi. Uma vez eu fiz esse danoninho com ricota, ricota, e a gente fez também Aleia? a geleia de frutas, nós que fizemos, as crianças. Não foi com o Clubinho da Nutri, mas foi com uma oficina culinária. Aí a gente fez a geleia, a gente fez uma delícia. Aí uma criança falou, tia, ficou muito melhor, porque o outro é tão doce, é tão enjoativo. Sim. Então eles mesmos descobrem isso, assim. Então é muito Ah, importante mesmo, assim, fazer a criança entrar nesse universo. Então, vamos, colocar ela para entender o que que tem e tudo mais. uhum, uhum. Vamos para o próximo? Vamos. Ó, Inclusive, eu estou bebendo aqui um refrigerante, Jamile. É um refrigerante, é uma água com gás, com limão, ah, que eu aprendi com a minha sobrinha de 5 anos. Ela falou que é um refrigerante muito bom, porque não precisa de açúcar. ah, que Muito linda, né? diferente essa Ela criança. aprendeu. Falou, Com é. você, é claro, né? Próximo alimento, Não, não. Sim. vamos para Qual? este, que se A chama bisnaguinha? bisnaguinha. Só que agora a gente já tem bisnaguinha integral, né, Letícia? Pois é, vamos ver se ela realmente é integral. É uma das coisas mais assim que isso é o que me deixa triste. É dizer que é uma coisa integral e ela não é. Então a gente precisa ir lá nos ingredientes para saber se ela é integral ou não, se ela está nos enganando ou não. E no caso dessa bisnaguinha integral, ela não é totalmente integral, ela é semi-integral, né? E aí, ó, os ingredientes você tem aí? Tem, vamos lá? Farinha Uhum. de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fibra de trigo, óleo de soja, glúten, carbonato de cálcio, sal, ovo integral desidratado, soro de leite em pó, mix de vitaminas, conservador propionato de cálcio e aromatizante. Exatamente. Aí a gente escutou tantos alimentos com uma lista extensa, né, de ingredientes que a gente pode até achar, nossa, essa bisnaguinha não tem tantos ingredientes assim, né? Será que ela não é tão. Será que ela é boa? Fica até na dúvida, né? Essa bisnaguinha, primeiro que eu já falei, né, que ela não pode ser considerada integral, ela é um alimento semi-integral, que ela tem a farinha branca e a farinha integral. E outra coisa, quando a gente diz que o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade e os outros em menores quantidades, a gente está numa ordem decrescente. Mas não significa que o último ingrediente tenha baixa quantidade. Ele pode ter alta quantidade, que é no caso da bisnaguinha. A bisnaguinha, ela tem uma quantidade de conservantes que faz ela durar meses na prateleira do supermercado e da nossa casa. Então, não sei se vocês têm o costume de fazer pão ou se têm o costume de ter parentes que façam pão, mas o pão não dura isso tudo, gente. Então, são 4 muitos dias ele começa a conservantes. criar flor. Exatamente, o pãozinho francês a gente consegue ver, né, que já tem mofo, né? Então, não acredite. Então, por mais que o conservante, né, o conservador, né, o propionato de cálcio, seja o último ingrediente, ele não é em baixa quantidade, ele é em muita quantidade, que faz com que dure
eternamente, né? É sobre esse ovo em pó, né? Esse ovo em pó a indústria usa muito, muito, muito mesmo, assim, para fazer, para facilitar no Produto de processo, né? panificação, No processo de questão de contaminação panificação. por salmonela, Uhum, validade, várias alegações isso. de tecnologia dos alimentos. Exatamente. Aí deve ter ovo em pó que tenha boa qualidade, então pode ajudar, mas pode ser que tenha outros, assim, eu não vou poder afirmar fielmente o que tem nesse ovo em pó, mas é muito usado no processo de panificação mesmo, da indústria. Vamos para mais um? Vamos! Vocês estão gostando? Mandem coraçãozinhos aí, hein? Que Aí, eu quero gente, ver. muitas novidades para vocês. Olha, é o que falou, vivi 43 anos para saber disso hoje. Que coisa, hein? Pois é, o que para você ver, né? Ah, esse daí é o todinho, né? Isso, todinho. Então vamos lá. Esse daí, eu acho que é o que mais é utilizado nas casas, né? Nas lancheiras, né? Porque dizem que é fácil, que é algo tem um custo barato, né? Então isso é muito muito ruim, mas existem outras possibilidades que a gente vai falar. Mas vamos analisar esse daí. Pode falar, Posso ler Miriam. os ingredientes? Uhum. Soro de leite constituído, leite integral reconstituído, nem sei o que é isso. Calda de cacau, açúcar, óleo vegetal de soja e de palma, extrato de malte de cevada, olha o tanto de açúcar que tem nisso aqui, fosfato tricálcico, vitaminas, estabilizantes, carboximetilcelulose, citrato de sódio, carragena, emulsificantes, mono e diglicerídeo e ácido graxo de lecitina de soja, aromatizante, contém leite derivados de cevada, de soja, pode conter trigo, aveia, cevada, contém lactose, contém glúten. Exatamente. Posso falar Nossa, quanto que ele tem de açúcar? pode. 24 gramas de açúcar. Nossa, mas o recomendado não são 25? Então, com um Exatamente. todinho desse, a gente só tem 1 grama de açúcar para a gente consumir ao longo do dia, tá? E essas informações que a gente está dando foram retiradas do site do próprio alimento, tá, gente? Não, a gente não tirou de forma. É a que tá no rótulo mesmo. Aquelas que eles colocam. Então, o todinho, novamente, só tem aditivos químicos, açúcares escondidos, né? Ele tem uma quantidade. Vocês escutaram que tem gordura também? E essa gordura tem muito da gordura saturada, que é uma gordura com baixa qualidade, né? E essa gordura saturada, ela pode, o valor recomendado dela é que ela seja 10% menor que 10% do valor energético total do alimento. Vamos olhar aqui. Então, se for fazer a continha, eu vou fazer aqui, eu tô com uma calculadora, eu vou fazer rapidinho aqui só pra gente ver. Ele tem 2,4 vezes 9, que só equivale a calorias. Aí vai dar 21. Então, ele barra os 10%. Então, não é um alimento de qualidade. Com gordura de qualidade, então é um alimento que não vale a pena. E a quantidade de sódio e fibra que ele tem, Letícia? Você quer comentar? Pois é. Então, eu acho que todo mundo já deve saber aí quanto de fibra tem esse alimento. O que que vocês acham? Zero, dá zero para ele. Literalmente, é zero, gente. Não tem nada de fibra. E de sódio, o sódio tem 7%. 7% do sódio diário. Então, é um alimento que, querendo ou não, tem bastante sódio. 7% do valor diário que você precisa estão ali nesse todinho, né? Então, de novo, é um produto que só tem ingredientes sintéticos.
é um ultraprocessado Esse é. típico. Esse. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E, novamente, aí ele enriquece com algumas vitaminas e tudo para dizer que ele é importante, mas não tem nada de importante. Letícia, como Ele. que você faz aí com a Lia, sua pequenininha, Aham. caso você queira dar para ela algum leite achocolatado? Qual que é a sua que você faz com a sua filha? Então, com ela não tem esse costume, né? Uhum. Eu priorizo as frutas para ela, então é muito raro eu dar até vitamina para elas. O leite eu dou um leite bem bacana à base de arroz, que ela não pode consumir nada de derivados do leite, leite deles e derivados, né? E eu não costumo colocar nada nesse leite quando eu ofereço. Fora que ela amamenta, né? Ela tem 1 ano e 3 meses. Então, ela ainda está sendo amamentada. Provavelmente eu vou amamentar até os 2 anos, que é o recomendado, né? E ela não consome açúcar ainda, de nenhuma forma. Mas, quando ela começar a se interessar por alguma coisa dessa, e é o que eu recomendo para as crianças, eu prefiro que eles façam o leite com cacau e adicionem o açúcar. Porque o açúcar que eles vão adicionar, eles estão vendo a quantidade de açúcar. Não é vários açúcares aqui com nomes diferentes ou numa quantidade exorbitante. Então, Né? eles vão saber a quantidade que está adicionando. A alfarroba também, que é muito gostosinho, é docinho, vale a pena. Eu gosto muito também de fazer um mixer. Eu ainda estou aqui? Ah, estou. Está. Eu quase sumida aqui. Então, eu gosto de fazer uma preparaçãozinha muito bacana, que vai o açúcar, o cacau e a alfarroba. E bato eles, deixo eles bem concentradinhos e depois eu vou adicionando. Uhum. Fica muito delicioso. Uhum. No início, as crianças estranham muito. Por quê? Porque estão acostumadas com aquele sabor, né? Do todinho pronto, ou dos outros achocolatados. Mas depois elas se acostumam. Outra forma também de fazer essa misturinha e fazer de um jeito que as crianças gostem mais é bater com outras frutas. Por exemplo, fazer um milkshake, bater com uma banana congelada, colocar um pouquinho de amendoim ou de alguma outra castanha, é sucesso total. Eu tenho essa receitinha no meu perfil. É sucesso total. As crianças amam e ninguém vai querer de novo essa bebida. É um Letícia, vamos sucesso. Então, tem um outras alimento ferramentas. que a gente só Uhum. tem mais 5 minutos. Podemos? Só? Poxa. Passo voando, né? Passa Ó, então voando. você quer um alimento mais proteico ou um cereal? Bora pro mais proteico, porque a gente já falou de um cereal, né? Ok, então vamos para este daqui. Tá. Esse daí é sucesso não só das crianças, hein? Dos adultos. Todo mundo gosta de uma comidinha rápida dessa, né? Vamos descobrir o que tem nesse alimento, Jamile? Peito de frango, farinha de rosca, gordura vegetal hidrogenada, água, carne de frango, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, proteína de soja, amido, leite em pó, proteína vegetal hidrolisada, vinagre, ovo em pó, estabilizante polifosfato de sódio, antioxidante eritorbato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, espessante goma-guar e aroma natural de pimenta branca. Olha aí o tanto de conservantes, gente, o tanto de aditivos químicos. Mais uma vez, os aditivos químicos são responsáveis pela hiperatividade infantil, o aumento das alergias, muitos outros processos. E assim, eu não consegui contar, mas se eu não me engano, eu contei 23 ingredientes, sendo que mais da metade são aditivos químicos, né? Então, é um alimento muito, muito, muito
complicado. E o glutamato, que você enfatizou bem, ele não é recomendado para crianças menores de 3 anos, tá? Nem para Então, adulto, imagina para criança. pois é. Então, existem países que proíbem, assim, o consumo dele, né? A utilização. Mas aqui, infelizmente, é ainda autorizado, né? Deixa E eu assim, mostrar para vocês só uma Hum. informação do nuggets, tá? Em 3 nuggets tem 598 miligramas de sódio. É muita 3 coisa. Em 3, né? Isso equivale a em 6. 25%, né? 25%. Em 6 É muita coisa de sódio, né? E a gordura saturada, mais uma vez, ela ultrapassa os 10% do que é recomendado, tá? Então, ultrapassa bem mais. O valor que era. Passa muito mais, passa muito mais. Eu não vou saber dizer a quantidade aqui das minhas contas, mas passa muito. E outra coisa, assim, não é necessário fazer um nuggets com esse tanto de coisa, gente. É muita coisa que não é necessária. Porque se fossem coisas necessárias, ok. Mas são todos aditivos de sabor que não acrescenta em nada. A gente já fez no Clubinho da Nutri, em outras oficinas culinárias, é o nuggets natural, que a gente usava só o peito de frango, o alho em pó, mas pode ser o alho normal. Eu usei o em pó porque ele não fica aguado, culinário, é uma forma melhor, né, de se fazer. E azeite, uma gordura de qualidade, né? E sal com ervinhas. Essa é a base, mas vocês podem colocar outras coisas. As crianças amam essa receita. E elas, assim, comem e não sentem falta. Não sentem falta. Eu empano com milho, com a farinha de milho amarela. Aí, principalmente, eu prefiro que seja um milho não transgênico, né? Por conta das alergias e de ser um produto que é propício a ter muitos agrotóxicos, então os agrotóxicos também estão correlacionados à hiperatividade, à predisposição ao autismo, infinitas coisas, né? Que a gente pode falar em uma outra live. Mas, enfim, com apenas esses ingredientes, as crianças amam esse nuggets natural e aí a gente não precisa comprar isso. Outra dica que eu dou, que eu sempre quando vou fazer aqui em casa, eu já congelo eles crus. Ele cru, aí depois, quando eu vou comer, eu só asso. Então fica igual, assim, nesse sentido de praticidade, né? Eu particularmente acho o meu muito mais gostoso. Esse eu tenho que experimentar, hein? Ah, então eu vou fazer. Quando o clubinho voltar, que se Deus quiser vai voltar logo, aí com certeza essa receita será feita. Aí você está convidada e todo mundo aí também está convidado. Quando a gente voltar, vão ter novas turmas do Clubinho da Nutri, a Escolinha Prática de Nutrição. Então estão todos convidados que se quiserem mais informações, podem falar comigo ou diretamente no perfil da Q10. É isso. Letícia, eu fiz a conta errada aqui, a gente ainda tem 8 minutos. Ah, então ótimo. Mas mais um. ou você acha que a gente abre para as perguntas? O que você acha? Pode ser. Vamos para abrir. Pode ser, né? Bora ver se tem alguma pergunta ou se alguém participou de alguma coisa. Se gostaram. Alguém tem alguma dúvida? Tá. Enquanto vão mandando, formas assim da gente fazer com que as crianças se interessem mais por os alimentos naturalmente saudáveis, né? A gente pode envolvê-las no processo, então levar elas para a cozinha, fazer com que elas se sintam protagonistas, tenham autonomia na própria alimentação, né? Então, fazer elas participarem, criar momentos
diferentes, não tão usuais, que saiam da rotina, porque o que elas gostam tanto dessa publicidade é que é algo novo, inovador, diferente da rotina delas. Então a gente pode trazer isso para a alimentação. Então, dar nomes para os alimentos. Nossa, hoje a gente vai fazer no almoço um, um Nuggets Power, não sei, cria uma história para essa criança se interessar, ou então faz, assim, cria novidades no sentido, tipo, faça um piquenique com ela, leve todo mundo para comer na sala, faça um acampamento. Foi muito bacana que eu atendi uma criança esses dias e que a gente estava batendo um papo e ela falou: tia, aconteceu um fato que foi muito legal. A minha mãe me chamou para ir para a cabana. Nós fizemos uma cabana, um acampamento à noite, a gente dormiu nessa cabana e ela fez um suco de mamão com cenoura. Eu achava que eu não ia gostar, mas eu gostei. E olha que eu nem gosto de mamão. Aí foi tão bacana ela falando isso, né? Porque ela reconheceu isso e ela viu que era gostoso, mas o que era mais gostoso era a novidade. Ela tá junto com a mãe dela, ela tá fazendo algo que realmente saia da rotina, que a motive, né? Que tem essa motivação, essa diferença. Então eu acho que a gente pode trazer esse universo do que encanta a criança com essas publicidades para o nosso dia a dia. E são simples atos. Olha, onde se viu dormir de uma forma diferente, né? Um acampamento no meio da sala. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas assim para utilizar. Uma amiga que é nutricionista infantil também, que o que ela apronta com o filho dela com relação à alimentação, alimentar, coisas lúdicas, é incrível. Realmente faz toda a diferença na alimentação da criança. Ó, a ideia perguntou como que a gente pode substituir a margarina. Eu quero falar uma coisa. A gente não tem que substituir a margarina, a gente tem que abolir a margarina. Letícia, pode continuar. Então, a margarina é um alimento sintético. Então, ela não... Se a gente for olhar a composição dela, ela não tem nada natural. Então, a gente não é um alimento nada necessário. E existem várias outras formas da gente fazer. Vou dizer o que eu substituo para passar nos pães aqui em casa. Eu gosto muito, por exemplo, de pastinha de inhame, que eu coloco inhame, coloco um alho, coloco azeite, faço uma pastinha, coloco uma salsinha, nossa, fica uma delícia. Então, isso já substitui pra gente passar. Outra forma, se for pensar em gordura, eu gosto muito de azeite. Coloco o próprio azeite com ervinhas desidratadas, que fica uma delícia. Ou então, por exemplo, pastinhas de grão de bico, isso se a gente for pensar no paladar salgado, né? Mas pode ser o doce, faça uma geleia, ou compre uma geleia de qualidade, né? Existem muitas outras coisas. Né, Letícia? Exatamente, a própria manteiga. Sim, a manteiga, a gente só precisa ver que existem manteigas que é feita só do leite mesmo, creme, né? E que não tem... Exatamente, aí a gente precisa de ler os rótulos, porque se ela tiver muitos aditivos, né, então ela já não é boa. A própria manteiga, né, esqueci da principal substituição. Mas, então, a gente pode fazer outras substituições, assim. O que a gente precisa ver, assim, a gente precisa abrir os nossos olhos, que existem muitas possibilidades, assim, que a gente pode ter. A gente não precisa ficar fechado sempre nos mesmos alimentos. Eu acho que a gente precisa realmente inovar. Então, é só isso. Ela também perguntou do bolo. Do bolo. Bolo de caixinha, gente. Bolo de caixinha... A gente não analisou, né? Mas... Não analisou. Conservante, corante, adulante, espessante. Ela é rótulo e os ingredientes que tem. Com certeza tem alguma coisinha ali que é melhor fazer um bolo que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que você vai ter uma qualidade nutricional melhor. Tá. Numa outra live eu ensinei para as crianças a fazer um bolo em 5 minutos de micro-ondas, que levava pouquíssimos ingredientes, era integral, gostoso, virou um sucesso. Então, com certeza, esse bolo é uma outra alternativa para esse bolo de caixinha, né?
Então, tem Está muitas outras possibilidades. tá acabando o tempo, mas eu quero aproveitar para mostrar para vocês. Hum. Olha o que eu deixei aqui. Deixei aqui o YouTube da Q10. E aqui Que legal! 10, a gente vai ter todas as lives que a gente já fez, ó. Essa live com a Letícia foi maravilhosa. Aqui é eu cozinhando. Então, a gente tem muita informação. Ó aqui o bolinho que a Letícia fez com as Olha crianças, aí. tá? Então, vão lá, gente. Se inscreve no nosso canal. A clínica está produzindo bastante conteúdo de qualidade. É só vocês terem acesso. Além de ficar lá no IGTV, a gente vai disponibilizar lá no YouTube da clínica, tá? Olha aí, gente, que legal. A gente teve uma pergunta aqui do óleo de coco. O óleo de coco eu gosto, mas como qualquer gordura, tem que ser em pouca quantidade, tá? Ela é uma gordura que é um triglicerídeo de cadeia média. Tem várias propriedades, mas como qualquer gordura, em excesso não é recomendado. Letícia, Exatamente. eu vou desativar aqui os comentários só pra gente despedir do pessoal, agradecer a presença de todo mundo, a audiência e que a gente tenha realmente tido a oportunidade de mudar alguma chavinha aí na cabeça de vocês e o quanto é importante a gente priorizar os alimentos in natura na alimentação das crianças e na nossa também, né? Mas como na nutrição infantil a gente está formando o paladar e hábito alimentar, é muito mais importante a gente priorizar os alimentos in natura, usar opções mais saudáveis do que partir para os produtos processados e ultraprocessados. Exatamente. Exatamente, foi um prazer. Eu fiquei muito feliz mesmo de participar. Espero que realmente tenha contribuído um pouquinho para vocês. Contem comigo, podem me perguntar, podem tirar as dúvidas no meu perfil pessoal, Nutridunité, ou então no próprio da Q10. E é isso, gente. A gente só precisa ter um novo olhar, ver as novas possibilidades e fazer essas crianças se interessarem pelos alimentos de verdade. E elas se interessam. Então, a gente só precisa perder um pouquinho do medo, sair da zona de conforto, que vale a pena. Vale a pena de verdade. Obrigada. Mas ótimo. Eu que agradeço, Jamile. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada por tudo. Sim. Deus quiser, daqui a pouco as coisas vão se normalizar e a gente vai poder estar junta novamente, viu? Vai sim. Muito obrigada, boa tarde. Compartilhe beijo para todas as mamães que estão na fase de introdução alimentar e que você sabe que precisa ter esse conhecimento. Pode compartilhar, eu vou subir ela para o IGTV. Então, legal. Daqui a pouco já tá lá, tá bom? Muito tá ótimo. Um beijo, gente. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada.